Olá, professores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um tutorial sobre o diário de classe. Dessa vez, vamos nos focar para o módulo Frequência. Neste módulo, existem dois menus. O primeiro deles é o menu Consulta, que basicamente serve para consultar o total de faltas de cada estudante, de cada turma, por dia, mês e ano. Já vamos aos exemplos. E também o menu Lançamento, muito importante, porque é lá que vocês vão lançar a presença e falta de cada um dos estudantes naquela aula específica. Para fazer esse lançamento, o procedimento é muito simples. Basta você selecionar sua turma, depois selecionar o dia, o horário da aula e, por fim, listar os alunos. Você terá acesso a todos os estudantes daquela turma e você fará presença e falta para cada um deles. E aí, na hora de você escolher o dia, você tem acesso a um calendário e esse calendário ele está separado com algumas cores para te facilitar. Entre eles o azul escuro, constando que está disponível o dia para você lançar a frequência. O verde, dizendo que você já lançou a frequência daquela turma naquele dia. E caso vocês vejam uma cor vermelha, quer dizer que é um dia não letivo, então não necessita de lançamento de frequência naquele dia. Ok, eu vou vir mais para cá, desculpa. Opa, vem aqui para auxiliar aqui. É muito importante esse pequeno detalhe. O horário da frequência. Por quê? Vai aparecer o horário da frequência, ou seja, o horário de aula, só para o dia da aula associado ao professor. Na hora de se fazer a associação do professor à classe, ele vai associar aquela turma ao professor, a você. E também ele vai associar tanto o dia quanto o horário. Então, se você tem uma turma que você leciona segunda e terça, ele só vai mostrar a possibilidade de você selecionar as aulas segunda e terça. Os outros dias da semana, ele fica indisponível, ok? Então, não se preocupe. Se você ver que está indisponível, é porque você provavelmente está no dia errado daquela aula. Fica a dica. Porém, caso vocês achem que tem alguma coisa errada, que não está aparecendo o horário de aula, pode ter tido algum erro na hora de fazer a associação. Então, vocês entram em contato com a escola para verificar como que está a associação da turma ao professor, ok? Ficando essa dica, temos uma outra dica, que é um padrão, que na hora de você lançar frequência, esse padrão acaba se sobrepondo, né? Ele fica disponível, que seria: todos os estudantes constam como presentes e como presencial. No exemplo, vocês vão ver mais sobre isso, mas o que quer dizer é que, por padrão, na hora de você abrir, né, habilitar aquele horário de aula para lançar frequência, ele já vai deixar todos os estudantes como presentes e todos eles como presencial, bastando você fazer somente a troca nos alunos específicos, não necessitando fazer isso para todos os estudantes. Mas vamos ver mais exemplos que facilita mais no entendimento. Bom, eu vou pegar aqui o meu vídeo, vou vir mais para cá. Vocês já conhecem essa página inicial da sede. Para acessar os recursos, você vai até Diário de Classe, depois Frequência. Agora vamos para o exemplo da consulta. Muito simples a consulta. Clicando no menu Consulta, vim até mais para baixo para facilitar, vocês têm essa página com o ano letivo vigente, e aí abaixo ele vai ter uma tabela com todas as suas turmas e algumas informações, como diretoria, escola, a turma, a subturma e também a disciplina, ok? Para você identificar qual é a turma que você gostaria de consultar. E aí, para realizar a consulta, você seleciona uma dessas turmas e clica ao lado direito na coluna Visualizar, em um dos bonequinhos. Ok, vou vir mais para cá, para vocês verem, né? No meu exemplo, eu tenho aqui uma tabela de uma turma qualquer, e aí consta o número da chamada, a situação do aluno
o nome do aluno e por mês quantas faltas ele teve. No final do ano, temos a coluna total. Neste exemplo, tanto a minha coluna total está zerada e também não tenho nenhum número, quer dizer que nenhum desses estudantes aqui demonstrados tiveram alguma falta. Porém, se teve falta, vai ter o número de faltas para cada mês e depois o total no final do ano. Caso vocês necessitam saber, naquele mês, qual foi o dia ou os dias que aquele estudante teve faltas, basta você clicar em cima do mês, tá bom? Por exemplo, aqui mês de março. Ele já vai habilitar uma nova tabela, um novo calendário, que seria o mês que você clicou e os dias dentro deste mês. No meu exemplo não tem, mas aqui poderia ter números, e esses números são justamente a quantidade de faltas diárias daquele estudante, por dia, separado por dia. Ok? Muito fácil. Agora vamos para a parte do lançamento. Vou vir mais para cá, assim, para facilitar. Para lançar, basta você ir para o diário de classe, frequência e lançamento. Ok, novamente, mesmo padrão de tela, temos o ano letivo e logo abaixo todas as suas turmas associadas a você. Estão vendo que até está escrito tipo de atribuição, ou seja, responsável. No meu caso, tenho 2 turmas, as turmas eu sou responsável. Se eu quiser lançar a frequência desta turma, basta eu selecionar uma delas e até o lado direito, em visualizar, clicar no bonequinho para fazer o lançamento. Prontinho. Vou vir mais para cá para vocês verem melhor. Eu habilitei aquela turma para fazer o lançamento. Aqui no exemplo ele está tampado, mas aparecem alguns dados sobre a turma, então fica a dica para vocês verificarem antes de lançar, para não lançar na turma errada. E aí vocês vejam que existe o primeiro procedimento, que é selecionar a data da frequência. Por padrão, o que ele faz? Ele pega a data do dia que você acessou a sede, ok? Mas caso não seja esse dia que você queira fazer lançamento, basta você clicar na data. E aí habilita esse calendário juntamente com os dias disponíveis para o lançamento. Lembrando que o lançamento só existe para o dia e dias anteriores, nunca posterior, obviamente. Aí você seleciona o dia que você deseja e aí, logo abaixo, ele pergunta qual é o horário de frequência que você gostaria de lançar. No meu caso, eu vou selecionar apenas um horário que eu lecionei. Porém, como vocês conseguem ver, ele é um quadradinho, ou seja, é possível você selecionar mais de uma opção de horário. Isso é bem interessante para aqueles professores que têm mais de uma aula no mesmo dia com aquela turma, as chamadas dobradinhas. Selecionei o dia, selecionei o horário, basta eu listar os alunos. Prontinho, olha só o que nós temos. Logo abaixo aparece a minha turma, que aqui no exemplo está escondidinho, mas aparece a turma para eu verificar se ela está certa. Vai aparecer uma tabela, né, com o número de chamada, situação do aluno e o nome do aluno para cada um deles, né, dentro daquela turma. Vai aparecer uma coluna que vai constar como título o horário da aula. Então, vocês verifiquem se vocês selecionaram a aula certa, tanto em cima quanto embaixo. E aí, temos como padrão todos os alunos presentes, ou seja, C de comparecidos. Ok? Bastando você fazer o contrário. Caso você teve alguma falta, basta você clicar na linha correspondente ao estudante para que ele mude para falta, ok? Além disso, nós temos também uma outra coluna chamada presencial não presencial.
Por padrão, não é o padrão, não é o exemplo aqui, mas por padrão ele aparece como todos P. P de presencial, ou seja, que todos estiveram na escola, dentro da escola, na sua aula, quando você foi lançar essa frequência. E aí, se isso não for verdadeiro, né, alguns dos estudantes podem não ter comparecido, eles estavam remotos, em casa, por exemplo, mas eles não vieram para a escola. Então, basta você selecionar, ticar para cada um dos botõezinhos correspondentes e ele vira o NP, que nem o exemplo, que é não presencial. Estava frequente, mas não na escola, então não presencial. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Vamos lá. Temos alguns botões também, logo mais acima, como este daqui, replicar frequência em todos os horários selecionados. Isso é muito interessante para aqueles professores, lembra que eu falei que você pode selecionar mais de um horário de aula? Aqueles professores que têm dobradinhas, isso é muito interessante, porque aí, na hora de gerar essa tabela, ao invés de gerar apenas uma coluna de horário, ele, por exemplo, aqui ao lado, gera mais uma coluna. Quanto mais horários você seleciona, mais colunas ele cria aqui ao lado. Então, se eu sou um professor que teve 2 aulas em seguida, eu já verifico como foi a situação daquele dia sobre os estudantes, quem veio, quem não veio, e aí eu consigo clicar e replicar o que eu coloquei no primeiro horário, copiar para os outros horários. Isso é interessante, fica a dica aí para acelerar o processo. Deixo também um post-it sobre quando usar essa seleção, para caso vocês precisem ver o material em PDF, ok? Outro botão interessante seria este daqui, que é o replicar não presencial para todos. Ele significa o quê? Como vocês viram, devido à situação de pandemia, nós temos aqui uma coluna nova chamada presencial não presencial. Ou seja, para eu colocar se o estudante esteve na escola ou não esteve na escola, ou seja, remoto. Neste caso, vamos supor que eu tive nesta turma, neste dia, neste horário, eu tive uma aula remota. Eu realizei atividades com os estudantes remotamente. No Google Classroom, eu deixei atividades, ou eu fiz uma videoconferência no centro de mídias, ou seja, não foi na escola. E aí, nenhum desses estudantes foi até a escola. Portanto, eu posso colocar replicar não presencial a todos, que aí ele já, como no exemplo, deixa todos os estudantes como não presenciais, ou seja, que estavam remotamente, em casa, em outro lugar que não foi a escola. Fica a dica para, na hora de você fazer o registro de frequência. Lembrando que ele é interessante apenas quando a aula foi totalmente remota, tá bom? Então, fica aí o post-it aqui em cima para vocês lembrarem da dica. Outro botão é um botão salva-vidas. Como assim? É o botão apagar frequência lançada. Nós sabemos que, às vezes, a gente confunde o dia, confunde o horário, confunde os alunos. Independente da confusão, a gente pode, sem querer, lançar uma presença errada, fazer um lançamento de frequência errado. Então, esse botão apagar frequência lançada seria um botão, vamos supor, de corretivo. Ou seja, se eu errei neste dia e neste horário de aulas, se eu errei a frequência, basta eu voltar a este dia e horário e pedir para apagar a frequência lançada, ok? Então, se teve algum lançamento errôneo, basta você voltar no dia que você lançou erroneamente, no horário, e clicar no botão. Muito simples para te salvar um pouquinho aí, caso tenha tido algum erro, tá bom?
Vamos descendo um pouquinho e vamos só esclarecer novamente o que significam cada um dos símbolos. Bom, a primeira coluna é sempre a coluna do horário de aula. Então, se o aluno esteve presente, compareceu à aula e também se ele esteve com falta, faltou à aula. Então, C de compareceu, sempre o botão em azul, e caso não, basta clicar em cima, ele já troca para F vermelho, quer dizer que o estudante faltou àquela aula daquele dia, ok? Aí, esta nova coluna ao lado é a coluna presencial não presencial. O P em azul significando que o estudante esteve na escola, presencialmente, fisicamente na escola. E o NP quer dizer que o aluno pode não estava na escola. Ele pode estar em casa, ele pode estar em outro lugar que não a escola. Ou seja, quando o seu estudante frequentou a aula de forma remota, você coloca NP, que ele já aparece em vermelhinho aí, significando não presencial, remoto. Ou seja, não estava na escola. Participou, mas não estava na escola. E fica a dica também, aqui embaixo, caso vocês vejam aqui, eu tenho um estudante que está com falta. A partir do momento que eu deixo ele com falta, automaticamente ele já me oculta a opção de presencial ou remoto. Não importa, se ele está com falta, ele está com falta. Então, não preciso colocar, constar se foi presencial ou não presencial. Bom, essas dicas dadas, basta eu clicar em cadastrar. Prontinho! O registro de frequência foi feito com sucesso. Agora, para a gente conversar um pouquinho, trocar algumas ideias em relação a possíveis casos que vocês possam ter na escola, vamos falar um pouquinho de alguns casos, né, alguns exemplos aqui, e o que eu coloco em relação à presença e falta e em relação a presencial ou não presencial. Então, vamos lá. São situações fictícias, são exemplos fictícios, criados aqui para a gente discutir um pouquinho, mas aí fica também a critério de vocês, professores, e também em grupo, conversar com a gestão, com os outros colegas, para verificar a melhor forma de auxiliar o seu estudante na aprendizagem, ok? Assim como registrar de maneira satisfatória a presença e falta dos seus estudantes e também se ele estava na escola ou não. Então, vamos aos casos. Por exemplo, primeiro exemplo, o aluno participou da aula na escola. Ele participou? Sim, então ele estava presente. C de compareceu. Ele estava na escola, dentro da escola, naquela aula? Sim. Ó, tá escrito aqui, na escola. Então, eu vou colocar P de presencial. Segundo exemplo, o aluno participou da aula no centro de mídias, assistindo às aulas ao vivo e interagindo com o professor e colegas pelo app, pelo aplicativo. Ele estava participando? Sim, presente. Ele estava na escola? Aqui não diz que ele estava na escola. Diz que ele estava no aplicativo, mas não diz que estava na escola. Então, NP de não presencial. O aluno entregou as atividades dos fascículos Aprender Sempre, São Paulo Faz Escola, etc., todas realizadas em casa. O aluno fez as atividades? Sim, estava presente na aula. O aluno estava na escola ao fazer essas atividades? Não, ele só entregou. Então, ele teve sua presença em casa, ou seja, não presencial, ensino remoto. Exemplo, o aluno participou da aula no Google Classroom, conversando com o professor e colegas no Google Meet, ok? Usando plataformas online. Ele estava participando? Sim, presença para ele. Porém, ele estava na escola? Não, aqui diz que ele estava participando em plataformas digitais. Então, provavelmente em casa, né? No ensino remoto. Então, eu vou colocar NP, de não presencial. Deixa eu subir um pouquinho para ver o outro exemplo. Último exemplo aqui. O aluno estava assistindo a aula do centro de mídias pela televisão.
ele foi até a escola, posteriormente, somente para realizar as tarefas do centro de mídias, pois não possui celular. Neste caso, o aluno, ele assistia às aulas? Ele estava realizando as tarefas? Sim, então ele teve sua presença constada. Porém, naquele momento, vamos pegar o momento que ele foi até a escola somente para realizar as tarefas. Essas tarefas realizadas na escola, ele estava presencialmente na escola. Então, este caso de aluno vai estar com P de presencial. Ele estava na escola realizando as atividades, ok? Então, aí é um caso de P de presencial. Vamos agora para mais exemplos. Vou novamente descer aqui. O aluno foi até a escola para retirar as atividades impressas relacionadas aos conteúdos daquela semana. Ele retirou as atividades para realizar as atividades e posteriormente entregar as atividades. Então, compareceu e realizou as atividades. Porém, ele só foi até a escola para retirar e posteriormente devolver. Portanto, ele não ficou na escola para realizar as atividades. Então, eu vou deixar ele no remoto, NP de não presencial. Outro exemplo. O aluno foi até a escola para participar de uma aula online no Google Meet com o professor do grupo de risco, este em casa. O mesmo não possui internet, mas possui celular. Bom, ele participou das aulas, fez as atividades? Sim, presença. Porém, onde que ele estava ao participar da aula? Ele estava na escola. Diz aqui que ele foi até a escola para usar a internet da escola. Mesmo tendo celular, ele foi até a escola para usar a internet. Então, ele ficou por um tempo lá. Ou seja, ele estava presencial na escola. Outra situação. O aluno só consegue acessar as atividades online do professor da escola, nos finais de semana, assim como responder às tarefas do centro de mídias. Ok, esse caso de estudante, ele faz as atividades, tem acesso a tudo, porém só nos finais de semana. Então, ele fez as atividades, ele está entregando as atividades? Sim, presença para ele. Porém, ele foi até a escola para realizar as atividades? Diz aqui que é final de semana, que ele só consegue acessar no final de semana, porém, não diz que ele foi até a escola para acessar essas atividades. Portanto, ele está fazendo remotamente, não presencial. E aqui um último caso também, para a gente discutir, vou até mais para cima para ajudar. O aluno esteve doente, não conseguiu realizar nenhuma das atividades durante a semana, mas obteve atestado médico. Possui direito à compensação de ausências. Esse é um simples caso de uma possibilidade de falta, porque ele não estava realizando as atividades, ele estava doente e ele estava até de atestado médico, ou seja, ele não conseguiu fazer as atividades daquele período, daquela semana, de nenhum dos professores e nem no centro de mídias. Então, ele acabou recebendo falta. Porém, lembramos que esses alunos, né, que tiveram atestados médicos e etc., ele tem o direito à compensação de ausências posteriormente, tá bom? O importante nesses exemplos é a gente verificar se o aluno está realizando as atividades e aonde que ele está realizando as atividades. Assim constar a presença e também se ele esteve na escola ou se ele esteve no remoto. São apenas alguns exemplos. Na escola vocês vão se deparar com muito mais exemplos, ok? Bom, fico aqui com esse tutorial. Deixo aqui em cima o site do Diário de Classe Digital, criado exclusivamente lá no site do Núcleo Pedagógico, uma página só sobre tutoriais e informações a respeito do Diário de Classe Digital. Convido vocês a darem uma olhadinha em mais informações e a gente se vê na próxima. Tchau, pessoal!